E vou parar de apresentar, porque, né, era só brincadeira. E eu tenho cachorros. Às vezes eles intervêm. Desafio do home office, das aulas online, né? Uhum. Então, Vai pessoal, lá, Rafa. Vai você primeiro, eu vou mutar aqui. ótimo. Boa noite, pessoal. Quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Estou vendo aí Giovana, Rian, Caroline, Flora e Rayane, são vocês os presentes hoje na nossa primeira aula de inglês. Eu vou começar me apresentando um pouquinho para que vocês me conheçam melhor. Tá todo mundo me ouvindo bem e me vendo também? Só mandei um joinha aí para eu, se caso tiver um pouco ruim o som, vocês vão me falando que eu vou melhorando por aqui, ok? Então, mais uma vez, boa noite. Eu sou o Teacher Rafael. Vou ser o professor de inglês de vocês nesse período aí. Eu estou bem distante de vocês. Eu estou mais ou menos a 500 quilômetros de distância de vocês. Eu sou de Pompeia, uma cidadezinha bem pequena aqui do interior de São Paulo. Ela fica próxima a Marília. Então, eu também não sei se vocês já ouviram falar. Marília fica uma referência um pouquinho melhor, já não é tão mais perto, dá uns 200 quilômetros de Bauru, né? Então, eu sou dessa cidadezinha pequena, de 20 mil habitantes. Sou professor de inglês já há 12 anos, trabalho na educação básica hoje em dia. Sou formado em pedagogia pela Unesp, a estadual aqui de Marília, e também tenho a minha graduação em letras português e inglês pela Fafit, que é uma faculdade lá de Minas Gerais. Trabalho com inglês já há algum tempinho na minha vida, trabalhei em escolas de idiomas, trabalhei também algum tempinho na escola pública. Atualmente, eu dou aulas numa escola particular aqui da minha cidade e também tenho o meu espaço aqui na minha casa, onde dou minhas aulas particulares também para crianças, jovens e adultos, mais adultos que vêm me procurar. E surgiu a oportunidade de estar trabalhando com vocês aqui agora no cursinho Elza Soares. Espero que seja um momento muito bacana para nós. Nós estamos nessa dificuldade de aulas online, não é? As aulas presenciais foram aí interrompidas por conta da pandemia, mas enquanto eu puder ajudar vocês, mesmo que de forma síncrona, de forma um pouquinho mais longe, eu estou aqui para ajudar muito vocês e somar, e espero que vocês aprendam bastante, tanto comigo, com a Renata também, que vai estar junto conosco, ok? Então é um prazer enorme estar com vocês, pessoal. Oi, gente, o Rafa é sucinto e eu sou o tipo de pessoa que fala pra caramba. Então, assim, toda vez que vocês sentirem que vocês querem fazer uma pergunta, me interromper, coisa do tipo, manda ver. Esse nome completo que aparece aí é porque é meu e-mail institucional. E eu. Bom, se vocês quiserem me chamar de Rein, é como as pessoas geralmente me chamam, que é tipo assim, as 3 primeiras letras do meu nome. Antes de tudo, boa noite, né? Eu jogo rugby, eu jogo roller derby. Eu gosto de começar pelas coisas menos formais, porque, tipo, sei lá, eu acho que as coisas no geral não te definem, sabe? Nem trajetória acadêmica, nem coisa do tipo. Então, eu jogo rugby, jogo roller derby, não tô jogando nenhum e tô triste por isso. Eu só passei a gostar de esporte de time quando eu fiquei mais velha. Ih, algo caiu. Eu hoje sou graduando em filosofia e eu tô no fim, porque eu descobri que algumas coisas dentro da USP são um pouquinho complicadas. Eu fiz ciências sociais na PUC e eu fiz artes visuais, e às vezes, eu acho que eu sou a prova que viva que nenhuma definição que vocês tomarem para agora, para esse vestibular, é a definição para a vida. Vocês podem mudar 1000 vezes e é divertido mudar e a gente acaba encontrando intersecções entre as coisas que a gente vai aprendendo, assim, e coisas que a gente gosta de fazer. A primeira vez que eu dei aula de inglês eu tinha uns 15, dando aula numa escola do meu bairro e recebia muito pouco, gente, sério, é muito pouco. Que é muito pior, na verdade, do que não receber
numa aula de cursinho popular, porque o cursinho popular, a troca, eu acho que está em outra esfera, né? Tipo, a troca com vocês, eu dou aula em 2 outros cursinhos, e a troca com vocês, para mim, pelo menos, ela me faz muito bem, assim, acho que de todas as coisas que eu faço, dar aula no cursinho é uma das coisas que mais me deixa plena, assim, sabe, a troca é gostosa, é legal, eu sei que as pessoas ficam com vergonha de abrir a câmera, não tem problema, e eu sei que as pessoas ficam, inclusive, com vergonha de falar. Eu já sei, porque eu ouvi que a Flora fala, então eu gosto, porque fala que nem eu falo, mas que, assim, se vocês não quiserem falar, eu pensei numa dinâmica também que eu aprendi dando aula num outro cursinho, que é o cursinho da Psico, que uma coisa que me incomoda no Meet é que o Meet não tem um is typing, is writing, ou está escrevendo, né, embaixo. E aí a gente nunca sabe se a pergunta que a gente está fazendo, ninguém sabe responder e está esperando a gente responder, ou alguém está elaborando uma super resposta e aí a gente já começa a responder a resposta verbalmente e a pessoa deixa de dar o enter na resposta dela de 5 linhas, sabe assim? Então, quando a gente estiver fazendo alguma coisa e fizer alguma pergunta, precisar de interação, se vocês ficarem com vergonha de abrir microfone, abrirem câmera, qualquer coisa, escrevam eu no chat. Tipo, quem sabe a resposta para a pergunta tal? Escrevam eu, e aí a gente espera essa pessoa responder, porque isso funciona muito, assim, tipo, pelo menos na minha experiência, isso tem funcionado bastante, porque aí eu tenho dimensão que alguém tá vindo, né? Tipo, e aí, e não tenho medo de errar, porque eu acho que, tipo, acho que não tem nada na vida que a gente consegue aprender sem errar. Eu acho que não tem nada na vida que a gente consegue. Se não for no teste, não funciona. A gente tem relativamente pouco tempo para quem não teve inglês em escola, ou teve aquele inglês com aquele professor que não saiu do verbo to be para todo sempre. A gente tem relativamente pouco tempo para conseguir sair do lugar. Ai, mas eu tinha outras coisas para falar antes, mas eu vou falar isso. Sair do lugar que a gente tá para ir para um lugar de 80 a 100% de acerto, tá? Porque a gente tem só 6 meses no meio disso. Mas eu acho que essa chance não é impossível, e eu acho que a gente está aqui, se precisar de monitoria, se precisar de extra, se precisar conversar um a um, eu estou sempre disponível. Eu faço um milhão de coisas, real, assim, eu sou a pessoa que adora fazer um milhão de coisas. Eu estava fazendo, eu cancelei agora porque eu vi que era muita coisa para fazer, mas eu vou continuar acompanhando as aulas. Mas eu estava fazendo, por exemplo, uma aula sobre patente na direito. Eu estou fazendo botânica para farmácia, ao mesmo tempo que eu estou fazendo filosofia. Eu ainda queria fazer, me inscrevi no Enem e me inscrevi na FUVEST. Eu não sei se eu vou fazer, se eu vou prestar direito. Eu também não tenho muita pressão em cima de mim para passar, mas eu tô tranquilona. Mas vou tentar mesmo assim. Ou eu vou tentar MED, ou eu vou tentar direito, ou eu vou tentar astronomia, na perspectiva que eu talvez consiga entrar no doutorado na filosofia esse ano, e aí eu termino a filosofia, e aí tudo vai. Mas, assim, eu comecei fazendo ciências sociais e arquitetura porque era uma obrigação com a minha mãe, e trabalhava tarde, então sempre foi vida corrida pra caramba. Eu descobri com muito pouco tempo que a gente precisa aprender muitas línguas, não só inglês, mas se você pretende fazer uma faculdade, tipo, desde MED, direito, direito, por exemplo, vai te exigir algum grau de latim, parece estranho, mas sim. E latim e grego, por exemplo, grego clássico, é dado de graça na FEFELESH, vocês totalmente podem fazer quando as aulas voltarem. Mantenha um contato com o cursinho, porque todo mundo manda informação, isso é muito legal. Que mais? Não dá para fazer puxar línguas da letras, porque letras é uma faculdade. Se todo mundo puxar língua só para aprender língua, não tem sala que abarque todas as pessoas. Então, a letras não permite que você entre numa aula para aprender a língua. Mas a USP oferece muitas oportunidades, e aí, sendo uma pessoa que já fez várias faculdades, tá? Eu fazia FAP com 75% de bolsa, eu já fiz Escola da Cidade de Arquitetura por 2 anos, eu fiz Sistema de Informação na EASH, porque depois eu fiz mestrado em Teoria Crítica e História da Arte, estudando
um coletivo de mulheres e pessoas queer dentro da crisidade nos Estados Unidos da década de 90, e no meio dessa coisa toda, eu fiz uma pós também em linguagens da arte, que tem a ver mais com estudo. Agora eu acabei de terminar a licenciatura em artes, que eu não tinha feito na época, eu tenho licenciatura em sociais, estou fazendo pedagogia, EAD, mas estou, e com todas as responsabilidades do mundo de assistir um monte de aula de ouvinte na educação depois, assim que voltar, e estou fazendo a licenciatura da filosofia. Faço um monte de coisa ao mesmo tempo mesmo, mas estou sempre online, então quer tirar dúvida, pode vir que a gente está aqui, assim, tipo, sei lá, não importa, não tem pergunta errada, não tem nível ruim, não tem coisa, eu odeio falar que alguma coisa é difícil, porque toda vez que a gente fala que alguma coisa é difícil para alguém, a gente basicamente impede que ela aprenda, porque a pessoa vai entender que se eu já tô com uma dificuldade, alguém fala que é difícil, isso acontece com alguns professores de cursinho online. Eu me inscrevi em todos os cursinhos online quando começou a pandemia, porque eu queria entender como eles davam aula, entender as metodologias e começar a aprender a como trabalhar com isso, né? Tipo, e aí eu trabalho com audiovisual na Orquestra Sinfônica da USP. Meu trabalho, dinheiro. Mas, porque pesquisa em filosofia não dá dinheiro nenhum. Mas a gente faz mesmo assim, né? Tipo, estudando ideologia de gênero no governo Bolsonaro não ia ser exatamente um caminho que eu esperava ganhar dinheiro. Mas tá tudo bem. Que mais que eu ia falar? Eu acho que assim, eu tô meio que online quase o tempo todo, porque também eu tô em teletrabalho e tenho as aulas e tem tudo. Às vezes, se eu não conseguir responder no mesmo exato momento, eu coloco vocês em PIN e lembro de responder logo depois. Eu gosto de trabalhar com alternativas, não, eu costumo fazer uma postilhinha e costumo tentar atacar por todas as áreas, porque eu sei que tem gente que aprende por gramática, eu sei que tem gente que aprende por apreensão cultural, eu sei que tem gente que aprende de muitas formas diferentes. Uma coisa que me ajudou muito quando eu era nova, eu comecei a fazer inglês muito novinha, e quando eu era nova, uma coisa que me ajudou muito foi gostar de Spice Girls. Parece muito idiota falando agora, mas considera que eu tinha 12 e releva. Mas assim, é, gostar de Spice Girls me fazia querer ler a letra e entender a letra. E aí elas começaram a soltar um monte de livro de porcaria, mas na época eu achava maravilhoso, de cada uma delas. E aí eu começava a tentar entender os livros, e isso me fez criar muito mais vocabulário, etc, etc. O que eu costumo fazer como tarefa completamente extra, assim, completamente extra. Não se vejam para nada obrigados, tá? Eu costumo pegar o conteúdo que a gente está aprendendo gramatical. É, tudo bem, Flora, você pode falar quando você quiser e quando você se sentir mais à vontade. Você não precisa falar sempre, tá tudo tranquilo. Eu costumo falar meio sempre, mas assim, sinto-se muita vontade para me interromper real. Eu gosto de diálogo, eu não me sinto interrompida. É, eu acho que uma coisa que eu gosto muito de fazer é deixar no Spotify e incorporada no WhatsApp para quem não tem plano de dados aberto. O WhatsApp costuma ser, mesmo no prezão, costuma ser livre para todo mundo, né? Então todo vídeo e todo áudio que a gente incorpora no WhatsApp, se você der um play no próprio WhatsApp, você não gasta seu plano de dados. Então, isso é um super esquema para a gente conseguir trabalhar com algumas coisas. Eu pego umas músicas, retiro uns pedacinhos dela que tem a ver com o que a gente está aprendendo gramaticalmente. Geralmente música pop e alguma coisa que vocês já ouviram. E aí, por exemplo, vamos supor que a gente está aprendendo passado simples, Simple Past. Aí eu pego o Simple Past, tipo, e eu retiro algumas palavras do Simple Past e você vai ter que parar para ouvir a música lá no play que eu coloquei lá, porque é uma que não vai ter a letra junto. E aí você tenta preencher no caderninho, num cantinho, não precisa, obviamente não precisa escrever em lugar nenhum e nem precisa me devolver se quiser, mas se quiser pode também. Se tiver acesso livre à internet, pode confirmar com a internet, mas escreve lá, tenta, porque às vezes você tá lá numa música, tipo, você quer aprender se everybody é você vai, o que vem depois de everybody é plural ou singular.
Aí eu te boto uma música do Backstreet Boys, Everybody Move Your Body. E aí você vai lembrar que o Everybody Move, né? Tipo, e esse tipo de coisa, they move. Então, tipo, esse tipo de coisa pode conseguir ajudar a memorizar e ajudar a criar vocabulário e ajudar com várias outras coisas, mas é completamente assim opcional. Faz se quiser, faz se achar legal, faz se achar divertido, e é isso. Uma coisa que a gente tinha que dizer é, o que a gente está fazendo aqui é um inglês instrumental. Se a gente estivesse ao vivo, a gente poderia fazer propostas variadas em dias diferentes e dar o inglês pluricompetência, que é diferente de instrumental. Por que pluricompetência é diferente de instrumental? Pluricompetência significa que eu vou te dar audição, eu vou te dar escrita, eu vou te dar leitura e vou te dar oralidade. A gente não vai trabalhar com todas essas competências, apesar de às vezes a gente mobilizar a audição com música, por exemplo. Mas a função de mobilizar a audição com música é que vocês consigam assimilar melhor. Eu vou pegar essa Vicky. Assimilar melhor alguma coisa da gramática, ou alguma coisa da interpretação, ou alguma coisa de vocabulário. Mas, assim, é sempre com a intenção de trabalhar com algo que a gente está aprendendo, tá? E deixar mais leve, porque a gente está num período que as coisas estão pesadas, e está pesada para todo mundo. Eu sei que muita gente perdeu emprego, eu sei que muita gente tem gente doente em casa, a gente está um pouco mais tranquilo agora nesse segundo semestre, mas eu sei que a coisa não tá simples para ninguém, assim, tipo, então um jeito de não adoecer junto, porque, assim, eu, por exemplo, no meio da pandemia, enfim, a USP é um lugar, eu trabalho na USP, e a USP é um lugar, além de estudar lá, né, a USP é um lugar muito, muito complicado quanto a assédio, e eu comecei a travar a minha lombar e criar 2 pequenas hérnias, e tem vários movimentos que eu não posso fazer agora, e não posso fazer exercício por causa disso. Então, se a gente começa a assumir tudo pro nosso corpo, e se a gente não consegue criar pontes de apoio entre nós, entre professores e estudantes que, para mim, estão no mesmo patamar. Eu não acredito em verticalidade nesse contexto. Eu sei que existe um lugar que a gente ocupa, mas eu gosto de estar aqui com vocês, estamos junto. Tipo, se tiver 3 pessoas na aula, se tiver uma pessoa na aula, se tiver uma pessoa com dúvida e quiser fazer 1 a 1 porque tá com vergonha, vamos. Para mim, tipo, eu tô aqui para vocês, real, não é blá blá blá. E para quem tem dúvida ainda do que prestar, fica tranquilo, até lá a gente chega num outro lugar, real, assim, tipo, até algum momento, até o final do ano, até o final das inscrições, a gente chega numa opção legal. Tem, para quem gosta de Enem, para quem quer prestar Enem, vocês têm consciência que o Enem ele está bastante reduzido para Unesp, Unicamp e USP, né? O Unesp e Unicamp não vão aceitar Enem e a USP vai aceitar com uma porcentagem super, super baixa. Porém, para todos os outros estados e as faculdades de São Paulo que aceitam, tem algumas ferramentas virtuais que depois eu passo para vocês, que vocês colocam quem já fez algum Enem, ou quem já fez um simulado de Enem, simulado de 2 dias mesmo, longo, etc., aqueles que o objetivo de vez em quando libera, ou coisa do tipo, tem umas ferramentas online que você pode colocar quantas você tirou e em que faculdades você passaria dentro de certo curso. Então, isso é uma coisa que pode super ajudar vocês, principalmente quem vai precisar alguma coisa mais difícil, assim, mais apertada, tipo MED, porque aí você já tem consciência que em alguns lugares você tem mais chance de passar, e aí você tem mais chance de tentar, né? Totalmente, eu também acho. Inglês é a matéria mais multidisciplinar, porque a gente está trabalhando a língua, né? A gente não está trabalhando necessariamente um texto ou um tema, a gente vai discutir um monte de coisa. E se vocês prestarem atenção, vai ter muita diferença entre o Enem e a FUVEST, né? O Enem, ele trabalha com bastante poesia, trabalha com música, trabalha com quadrinhos,
e tem, às vezes, alguns textos mais curtos também, mais científicos. A FUVEST geralmente trabalha com os textos mais longos, científicos, até porque ela tem mais questões de inglês. A FUVEST geralmente tem umas 10 questões de inglês, enquanto o Enem costuma ter de 4 a 5, tá? É muito importante sempre saber que quem está com foco em FUVEST tem que dar um reforço pro inglês, porque ele significa muito ponto. E quem está mais voltada para o Enem não pode esquecer de filosofia e sociologia, que não cai na FUVEST, a não ser diluído, mas assim, isso, Durkheim, Marx, Kant, esse não cai na FUVEST do jeito que cai no Enem. São coisas bastante diferentes. Para não desmotivar as pessoas, que eu sei que ficaram muito desmotivadas quando viram, se o primeiro susto que você teve foi saber que o Enem foi quase que retirado, né, tipo, muito, muito, muito reduzido da FUVEST, se alguém tiver esse susto, eu tenho uma contrapartida. Vai ser, para quem está no estado de São Paulo, a primeira vez que a grande chance, a gente chegou num ano, desde 2017, tem um processo de cotas acontecendo na USP, tá? Ele começou com 30 e um pouquinho, 30, acho que 7% de cotas, que você tinha que fazer por escola. Então, tipo, a ECA dividia os 30% na ECA. Então, o que acontecia? A maior parte da população que veio de escola pública, de pessoas negras, indígenas e etc., iam parar nos cursos de educomunicação, biblioteconomia e coisas do tipo, que eram os cursos menos concorridos. Aí, no ano seguinte, que foi 2019, eles obrigaram a ser 40% de cota dividido por cada curso. Aí, 2019, virou 40 e alguma coisa por cada curso e turno. Então, o matutino e o noturno têm a mesma quantidade, a mesma porcentagem. E isso é obrigatório na USP inteira. E agora, na FUVEST 2021, que é 2020, né, que é a FUVEST 2021, a gente tem 50% de cotas, é a primeira vez que a gente tem 50% de cota em todos os cursos e em todos os turnos. Então, assim, o que vocês viam antes como nota de corte, se você está dentro do critério socioeconômico, que fez a vida inteira escola pública, e se ainda por cima você for PPI, que é pretos, pardos, indígenas, segundo a declaração do IBGE, essa é a nomenclatura que usa, eu odeio a nomenclatura pardo, mas está aí, é assim que o IBGE usa e é assim que a USP assume como cotas, você tem um extra de pontuação. Dependendo da faculdade, às vezes não tem esse extra, porque isso é uma conquista que vem acontecendo dentro da USP. As cotas de 50%, por outro lado, são uma resolução. Então, se você fez escola pública o tempo inteiro, você não é ampla concorrência, você tem 50% de chance. E considerando que a prova vai acontecer aqui em São Paulo, e que a gente não está assumindo o Enem, quem está em São Paulo saiu com uma vantagem muito grande, porque não vai ter pessoas do Enem de outros estados, a não ser que ela viaje até São Paulo para fazer a prova da FUVEST, não tem pessoas de outros estados concorrendo com vocês. Então, esse provavelmente vai ser o ano mais de boa para prestar se você é egresso de escola pública, que é o EP. Se você for EP e PPI, mais ainda, de São Paulo. Tipo, a chance de você estar muito mais alta. Então, se parecer um desânimo inicial, não fiquem desanimados, porque significa que vocês têm uma chance muito alta. E a gente está aqui, a gente vai trabalhar com vocês ao longo do... Primeiro agora, entre essa aula e a próxima, eu e o Rafa, a gente combinou de fazer 4 testes simulados com vocês. São 3 da Oxford e 1 de Cambridge. Uma coisa, vocês não podem se assustar, mesmo. Independente do que vocês tiraram, assim, eu entendo que muita gente não teve 3 anos de biologia durante a graduação, não teve 1 ano de história, não teve... A graduação, não, desculpa, o ensino fundamental e médio. Não teve inglês, não teve música, não teve artes. Eu sei que isso acontece muito em escola pública, e às vezes troca de professor, e aí o professor repete o conteúdo que você já teve, e aí você não anda pra frente, sabe assim? Eu entendo que esse tipo de coisa acontece, a gente tá aqui para ajudar,
independente do nível que vocês tirarem. Agora eu vou explicar uma coisa para vocês e eu vou partilhar a minha tela. Espera aí, deixa eu digitar antes. Aqui. Tá, achei já uma imagem ótima para dividir com vocês, que é essa da guia do Chrome. Aqui, pronto. Vai entrar no site, mas esquece o site e olha, foca na imagem, tá? Esse é o quadro comum europeu de referência para línguas. Tá aparecendo, tá? Não tá aparecendo? Apareceu agora foi. Ah, tá. Às vezes demora por causa da internet. Então, esse é o quadro comum europeu de referência para línguas. Significa, se você é A1, ser A1 não significa que você é 0. Significa que você aprendeu até um limite de um falante básico, tá? Não significa aprendizado 0, não significa que você não sabe nada. E se você não souber nada, a gente vai fazer você sair do A1. Então, A1 e A2 são os básicos. Aqui já estaria um pré-intermediário, que o pessoal chama também em algumas escolas de inglês, tá? Esse daqui é o intermediário clássico, o B1. E o B2 já é um intermediário que está com boa potência de entender um texto, mesmo que perca um vocabulário ou outro. Eu estou falando de interpretação de texto, tá? Eu não estou falando de speaking, eu não estou falando de oralidade, eu estou falando de você ler um texto e você conseguiu entender o texto como um todo. Isso é técnica também, tá, gente? Às vezes, eu dei uma aula no sábado, e eu consegui dividir a aula claramente na metade. As pessoas têm mais ou menos o mesmo nível, mas metade da aula achou o texto muito fácil e metade da aula achou o texto muito difícil. E eu vou explicar por quê. Às vezes, a gente tenta entender o texto letra por letra, e olha, quando eu comecei a aprender alemão... eu fiz 2 anos de letras alemão também, e eu quero voltar para o alemão. Mas quando eu comecei a aprender alemão, por exemplo, e fiquei lá nos meus primeiros 4 anos, eu ficava com o dicionário aberto do lado, e tipo, ou o translator, ou o lingui, ou coisa do tipo, tentando traduzir palavra por palavra, porque o alemão tem essas palavras gigantescas, né, e que são composições de palavras e coisa do tipo, e eu queria entender cada palavra. E a escola onde eu fiz me ensinou a ter uma capacidade de dar uma leitura geral no texto sem que você necessariamente entenda palavra por palavra. Obviamente, tem vestibular, e FUVEST faz isso às vezes, que pega uma palavrinha, por exemplo, um otherwise ou although, esse tipo de palavras de conexão, para mudar o sentido da frase. E aí a gente vai ensinar essas palavras para vocês terem dimensão de como elas mudam o sentido da frase. Mas assim, entender cada uma das palavras, saber como falar mosquiteiro, por exemplo, em inglês, vocês não precisam. Saber como falar casca de banana, sabe assim? Você não precisa saber cada uma das palavras que está no texto. A gente consegue passar pelo texto sem ter que ter o texto inteiro. Quem está no B2 geralmente entende quase o vocabulário inteiro. A ideia é começar com vocês, provavelmente aqui. Vocês provavelmente vão estar em A2, ou B1, muito raramente B1 vai ter, ou A1. Tem gente A1 também, e não se desesperem, tá? Esses testes são diferentes entre si. Eu vou dar stop aqui e vou voltar a falar olhando para vocês. É muito esquisito falar olhando para a câmera, mas vai assim. Esses 4 testes são diferentes porque os de Oxford são muito quadradinhos e perfeitinhos, assim, do jeito que eles são. Eles têm 4 competências, mas a gente vai precisar de 3, que é vocabulário, gramática e leitura, tá? E assim, vai acontecer de você, de repente, cair na leitura B2 e cair na gramática A2. Ou você cair na gramática B1 e cair no vocabulário A1. Isso vai acontecer. E isso é importante para a gente conseguir construir quem são vocês. E, assim, se vocês quiserem, tiverem dispostos, tiverem tempo e etc., a gente pode bolar exercícios, principalmente para quem tem dificuldade de vocabulário em específico, a gente pode bolar exercícios particulares e passar para as pessoas
para que tiverem nessa disposição. Obviamente, você tem que estar na disposição. Eu não vou ficar forçando ninguém a fazer nada. Eu não estou dizendo, nossa, não, agora para tudo, esquece física, esquece química e aprende só inglês. Não. É do tipo assim, você tá tranquilo? Ou aconteceu alguma coisa ruim, do tipo, tem uma menina que num cursinho que eu dou aula, que ela me falou com, eu fiz parte de uma comissão de apoio que conversava com os estudantes, eu fui conversar com ela, chama Anne, uma pessoa maravilhosa, e ela estava me contando, sorrindo, como ela perdeu o emprego e agora ela ia ter mais tempo para conseguir dedicar o cursinho. Eu não sei de onde vem a plenitude no ser humano, eu não sei de onde vem sabe, esse jeito de conseguir, às vezes, olhar as coisas desse jeito na positiva, mas pode ser o caso de muitos de vocês. A gente pode olhar para a situação e se afundar nela e criar as hérnias que eu criei, por exemplo, e estou tirando agora, estou fazendo físio, estou ficando ok. Mas assim, ou a gente pode olhar para a situação e falar assim, bom, tudo bem, o que eu posso fazer agora? Dentro dessa situação em que existe menos emprego e que eu tô mais tempo em casa e que às vezes eu tenho que cuidar de outras pessoas, às vezes só tenho tempo à noite, então eu só vou conseguir ver a aula gravada. Não importa. Você está assistindo a aula gravada? Quer me puxar no privado? Aposto que o Rafa é a mesma coisa. Quer puxar no privado e fazer uma pergunta, tipo, olha, não entendi isso, me explica. Posso te explicar por áudio. Posso fazer uma gravação com meu celular e explicar, tipo, na mão. Posso te passar um exercício específico. Se você tiver com vocabulário muito defasado, com gramática muito defasado, comparado com as suas outras competências, nunca comparado com o outro, comparado com você. Tipo assim, tudo você é B1 e de repente uma coisa você é A1. Então a gente vai pegar e a gente vai tentar fazer essa 1 subir. Se você chega no B2, é quase certeza que você acerta pelo menos uns 80% da FUVEST. É, assim, um B2 consegue numa boa. Um B1 vai ter que se esforçar um pouquinho mais, mas chega. Você tá no A2 agora, a gente vai fazer você subir pro B1. Continua com a gente continua com você e a gente vai fazer esse negócio, fazer deslanchar para frente. Não importa tendo menos aulas, assim, é pensar que a gente tem algumas poucas aulas até o fim do ano, mas depois a gente ainda tem aula, né? Porque ainda dá tempo, de janeiro ainda dá tempo. Eu suponho que o cursinho ainda vai continuar. Que mais? Ah, tá. Então tem esses 3 da Oxford e aí tem um da Cambridge. O da Cambridge assusta as pessoas um pouco. Por quê? Porque ele se utiliza muito de vocabulário cultural. Então tem muita frase montada que ela foi culturalmente construída. E frase que, tipo, você vai saber se o que vem depois é for, ou é on, ou é at, por causa do hábito de ouvir essas palavras juntas. Então, é muito normal que no Cambridge você dê uma baixada. Se você tirou B1, B1, B1 em tudo no Oxford, chegou no Cambridge e você foi para o A1, tá tudo bem. A gente só sabe que a gente vai ter que trabalhar mais culturalmente com isso. Eu tô falando que são 4 testes e parece que é o fim do mundo, mas leva uns 15 minutos para fazer. Assim, são testes rápidos, eles já te dão a resposta na hora. E aí, o que vocês vão fazer? A gente vai passar isso pro grupo, vocês vão fazer esses testes, e aí vocês mandam pra gente. é, Pode mandar para mim ou pro Rafa e a gente troca num grupo só nosso, para ter uma noção de onde. Dá um print na tela e dá um print no que ele escreve embaixo, tá? Porque o Oxford vai te falar, olha, ele vai falar, você é A2, e esse seu A2 significa que a resposta que ele dá embaixo do A2 nem sempre é igual. Às vezes, o seu A2 é um A2 diferente de uma outra pessoa. Então, printa tudo pra gente. Você pode fazer no celular, dá pra fazer. E aí repassa pra gente, tipo, pra gente conseguir basicamente fazer um mapa de onde vocês se situam e como a gente vai conseguir trabalhar com vocês, o que que a gente precisa fazer, enfim. E eu acho que é mais ou menos isso. O Cambridge assusta um pouquinho mais, mas não assustem. Nada é difícil, nada é impossível. Eu sei que vocês já devem ter ouvido na vida muitas vezes que muitas coisas não são para vocês. Às vezes o mundo é escroto mesmo, e existe meritocracia, não vou enganar ninguém, mas a partir do momento que vocês têm vontade, vocês têm esse esforço de estar aqui, e vocês têm pontes, como a gente e o resto do cursinho, para se apoiar, a chance aumenta. Eu espero que vocês sejam as pessoas que consigam entrar numa FUVEST, se esse for o desejo de vocês.
ou entrarem onde quer que vocês queiram entrar. A gente tá junto, a gente vai fazer o nosso melhor. Eu acho que eu não esqueci de nada, a parte do instrumental, a parte que eu tinha falado de mim, eu falei mais de esporte do que de faculdade, mas enfim, é que faculdade é isso, olha, já falei, vocês já viram o quanto de faculdade eu fiz e eu ainda quero fazer, acho que eu vou morrer estudando, assim, eu queria muito ser a pessoa que consegue olhar para as coisas, para mim, para aprender, eu acho que isso vale para as outras pessoas, era uma coisa que eu não sabia quando eu era mais nova. Quando a gente é mais novo, deve ter gente que talvez esteja ainda no segundo colegial e vai fazer 2 anos de cursinho, deve ter gente que está no terceiro colegial e se deu conta, terceiro do médio, não posso falar colegial, já descobri que colegial é completamente ultrapassado, mas enfim, terceiro do médio. Você está no terceiro do médio e, tipo, você teve várias dificuldades e várias pessoas já disseram que você não ia conseguir, ou você sentiu que você não ia conseguir perante o resto da turma. A gente não está aqui para isso, vocês já estão num lugar que é um lugar de apoio, e a gente está aqui para apoiar vocês 200%, o quanto vocês precisarem, a gente vai estar aqui. Assim, pelo menos por inglês, eu não sei se o Rafa é 24 horas por 7 no celular, eu sou super, então assim, se quiser Eu escrever... também tô. Então, todos os doidos do celular, a gente está sempre ali. Se tiver dificuldade, se estiverem no terceiro, no médio, se estiverem fazendo tarefa do centro de mídias e precisarem de ajuda, vale também, porque é aprendizado. Eu fiz isso ontem com uma estudante de um outro cursinho, então, tipo, tamo aí, sabe, assim, eu sei que assim, eu já ouvi coisas muito horríveis de colegas, de gente que faz esporte comigo, de gente que a gente estava nessa troca, eu não sei se eu gosto tanto de aula, eu não gosto de chamar ninguém de aluno, eu gosto de chamar de estudante, mas eu gosto da ideia de a gente estar num espaço de troca, né, tipo, a aula para mim é sempre um espaço de troca, e eu já ouvi muita gente dizendo que ouviu de professores durante a escola frases racistas, professor. Eu já fui invisibilizada dentro da filosofia, cara, eu nunca tinha passado por isso na minha vida. E aí a filosofia é um dos lugares muito machistas da USP, por mais que a gente não espere que seja, exemplo disso rápido, machista e racista, tá? Porque a filosofia existe desde 1934. E desde 34, eu falaria brincando aqui, se a gente tivesse ao vivo, chuta quantas professoras mulheres passaram pela filosofia. A resposta é Uma. 13. 13. 13 desde 1934. Faz quase 100 anos. 13. E nativa hoje, a gente tem 33 professores homens. Quantas mulheres? 2. Agora, Flora, essa eu vou deixar você responder. Quantos professores ou professoras negras na filosofia desde 34? Professores negros e professoras? Acho que nenhum. Professores ou professoras? Um. Um. É por isso que a gente tem que virar o jogo. É por isso que eu tô desde o começo. Ó, eu sou ampla concorrência, tô prestando também por prestar, mas é por isso que a gente tem que virar o jogo, porque se não é justo para um, não é justo para ninguém, sabe assim? Não existe reparação pro que foi feito durante a escravidão, não existe reparação. Nunca, a gente pode mitigar, mas a gente nunca vai reparar. Nunca, nunca o que foi feito vai ser desfeito. Mas a minha intenção é e vai continuar sendo defender que as coisas possam ser mais justas ou mais igualitárias, mais próximos de igualitárias, porque tem aquele poema do Brecht, que se alguém. Todo mundo já leu esse poema, né? Eu já passei pelo menos ele várias vezes. Eu vou colocar ele aqui, porque eu acho ele muito bom. E é o porquê. Eu estava tentando, na frente de FUVEST, que a gente estava levantando, subir para 70% de cotas, porque eu acho que está sendo muito injusto a maneira como as escolas públicas e privadas estão agindo. As privadas têm muitas que deram um computador,
para os estudantes, tem muitas que deram tutoria para cada estudante, um tutor, tem muitas que deram, sabe assim, tem muitas que fizeram muitas situações que deixaram a escola pública e a privada numa diferença surreal. Eu acompanho uma escola de Campinas que tem tanto refugiado, quanto indígena, quanto gente que mora em área rural e não pega nem celular, e essas pessoas têm uma tarefa por semana para responder de uma disciplina. Como é que essa pessoa está concorrendo em pé de igualdade esse ano com uma pessoa que recebeu um computador e que tem um professor para cada 3 estudantes para aprender? Não está concorrendo em pé de igualdade. Por isso que eu acho que a gente tinha que ter 70% de cotas esse ano em específico. Não estamos conseguindo, tá difícil. A gente queria que fizesse que nem a Unicamp fez, que foi tirar todos os livros que não são em domínio público, porque a Unicamp fez isso. A FUVEST manteve todos os livros iguais, a gente continua tentando brigar para tirar os livros que não estão em domínio público, porque quem não tem dinheiro não tem como ir para a biblioteca, e aí isso complica um pouco as coisas. Mas mesmo com todas as diferenças, tudo que eu juro para vocês, tudo que eu tiver em mim que eu puder trocar e que der para fazer vocês se sentirem mais fortes, se sentirem com mais chance, se sentirem mais seguros diante de uma prova, que é também uma prova de resistência física. E é isso, a gente vai falando ao longo do caminho, tem macetinhos de responder pergunta, mas também tem macetes de tipo, de tanto em tanto tempo você pede para ir ao banheiro para poder esticar o corpo, esticar os ossos e conseguir continuar, respirar fundo, não sair da frente da carteira, porque olhar para aquele branco o tempo todo começa a confundir as ideias, levar amendoim que ajuda para compensar, levar alguma coisa que dê um up de glicemia, tipo pé de moleque, doce de leite, que dá um up de glicemia e você consegue continuar rendendo, levar bastante água, levar um Gatorade, que é isotônico, então, tipo, ajuda também. Esse tipo de coisa e ajuda com conteúdo, a gente tá aqui para isso, porque, enfim, é isso. Se eu pudesse, para mim, esse ano era 70% de cota, se não 100, sabe? Enfim, eu acho que seria mais justo. E eu vou mostrar para vocês o poema do Brecht, que pelo menos para mim significa por que a gente tá aqui. Que é isso daqui. Ah, não, mas esse aqui tá com subsídio, olha. Esse aqui é um poema que eles modificaram. Eu não quero versão modificada, eu quero a versão original. Tá aqui. Vocês estão vendo? Deixa eu ver. Não, quadro comum europeu, não. Aqui. É esse daqui. Vou pegar a imagem e agora eu vou falar share this tab instead. Tá aqui. Deixa ele abrir. Eu gosto da imagem. Aqui a imagem. Eu vou aumentar ela. É antigo, tá? Mas é muito bom. Ele fala: primeiro levaram os negros, mas eu não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas eu não me importei com isso, eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas eu não me importei com isso porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como eu tenho meu emprego, eu também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Para mim, esse poema explica muito, pelo menos da minha motivação. E eu espero que motive vocês a se manter unido. A gente não tá aqui para competir entre a gente não tá aqui para sabe, assim, a gente tá aqui para estar junto, para qual o nome? Eu amo meu coisa. Como eu tenho mais de uma conta logada, de vez em quando ele me derruba. Mas ele é sem título. Se você levar se você escrever Brecht, primeiro levaram, vai aparecer esse poema.
E vocês acharam. Hoje eles estão em pé de guerra aqui. Mas se vocês... Esse poema tem várias releituras, inclusive o coletivo que eu estudei no mestrado tem uma releitura voltada mais para a sexualidade, aí fala ainda sobre levar os negros, mas fala também, porque vai seguindo meio que a história americana, como está na década de 90, e aí fala sobre ter levado depois os gays, de ter levado... A gente pode dobrar esse poema de várias formas para chegar em resultados similares, sabe assim? Não todo mundo não é igual, a gente não está no mesmo lugar, a gente tem diferenças, cada um tem a sua diferença e a sua peculiaridade, e a gente não precisa ter vergonha de coisa nenhuma, assim, tem gente que tem dislexia e a gente pode trabalhar com isso e ensinar coisas específicas e macetes para lidar com isso. Tem gente que tem ansiedade, a gente pode lidar com isso. Tem gente que tem depressão e tem dia que essa pessoa vai levantar e vai falar: hoje eu não consigo, eu não sou capaz. E tá tudo bem se você quiser ficar na cama, mas se você também quiser mandar um inbox e falar: hoje tá muito difícil para mim, vamos conversar? Também vamos conversar. Eu acho que é isso. O Rafa falou 15 minutos e eu falei 40 minutos, sei lá. Eu falo muito. Mas assim, eu não sei, ó. É isso. Pra mim, eu tô com vocês. Pode ser que às vezes que vocês talvez não se identifiquem comigo por ter feito várias faculdades, por ter não sei, mas eu acho que eu queria muito que eu acredito que qualquer coisa que eu realmente queira eu consigo fazer, e eu não tive uma super formação, não. Eu fiz escola de bairro desde sempre, morava num bairro em São Bernardo que não era lá grande coisa, assim, mas, tipo, tinha lá uma estrutura ok. Vivia brincando com a vizinha de pulando muro, e assim a gente segue. Mas eu sei que eu tive uma instrução em escola privada que me deu muitas oportunidades, e eu quero dividir as oportunidades para as pessoas conseguirem ter a chance de pensar e repensar a vida 1000 vezes, e se quiser trocar de faculdade, troca. Eu aprendo, era isso que eu tinha esquecido que eu ia falar. Eu aprendo muitas coisas. Às vezes a gente fica tão bitolado com essa coisa do vestibular, do que a gente tem que saber, do que a gente tem que aprender, e a gente lê aquela lista do vestibular, de todos os conteúdos que caem, e a gente fala: meu Deus, e agora? Mas eu aprendo muitas coisas tentando fazer analogia com coisas visuais, porque eu sou muito visual, e, tipo, eu aprendo muito por vontade, sabe? Então, meu esporte é jogado, o roller derby, que é o esporte que eu jogo, tá na minha camiseta, inclusive, hoje, ó. O meu esporte é jogado numa pistoval, de patins, e é de contato, a gente fica se derrubando mesmo. Então, tipo, e é um esporte majoritariamente feminino, surgiu entre mulheres, e só existe equipe masculina nos últimos 10 anos, tá? Mas, o que é mó legal, né, pra um esporte. Mas, eu comecei a me interessar por vetores em física quando eu pensei como é que eu tinha que patinar melhor, porque era uma circunferência. E aí isso começou, tipo, eu comecei a pensar física dentro das coisas da vida. Física é aquela parada que, cara, quando eu ia pra escola, eu abria um outro livro dentro do meu livro e ficava lendo esse outro livro, que geralmente era alguma coisa de sociais, geralmente era alguma coisa de história, alguma coisa assim, e eu abria um livro dentro do outro pro professor não perceber. Mas, tipo, hoje eu queria muito ser a pessoa que olha pra árvore e vê a maçã caindo e consegue ler lá a gravidade, sabe, assim, consegue ler todos os vetores, e, sabe, assim, aquela pessoa, a Nazaré, a Nazaré confusa. Eu queria muito ser a pessoa que a Nazaré não confusa, sabe, ver todas aquelas fórmulas, assim, conseguir enxergar isso enquanto as coisas acontecem. Sei lá, uma vontade que me deu agora mais velha. E eu espero que vocês se deem o direito e acreditem em vocês, todas as vezes que vocês quiserem pensar em estudar alguma coisa nova e aprender uma coisa nova, seja por via formal ou por via informal. Não precisa ser educação. Educação não acontece só na universidade. A USP não é a única universidade, mas a USP abre muita porta, porque ela é de graça e ela tem uma nota alta e ela te dá muita chance de fazer intercâmbio, por exemplo, que é uma coisa que eu não fiz.
Eu já estava trabalhando quando eu pude, não podia fazer intercâmbio, e minhas escolas só a PUC me obrigava. A PUC na época, quando eu falo PUC hoje, parece um negócio super rico, né? Mas na minha época a PUC custava entre 500 e 600 reais. A galera fazia escola da família no final de semana, pagava 300 reais de mensalidade. A PUC hoje acho que é 2.500, né? Um negócio assim, tipo, um negócio enlouquecedor. Mas enfim, tipo, tá aí, sabe? Se vocês quiserem mudar 20 vezes, que vocês tenham a chance de mudar 20 vezes. Se vocês quiserem tomar uma decisão por agora, tome essa decisão por agora. Se quiser fazer um caminho torto, porque existe, dá para fazer, do tipo, entra em um curso e depois presta a transferência interna, a gente só tem que fazer isso calculado, porque tem curso que não abre transferência interna, tipo, letras não abre, audiovisual não abre transferência interna. Mas vários outros cursos abrem transferência interna e às vezes é um caminho mais fácil, porque você só tem que estudar o conteúdo específico daquilo. Então, se você gosta de odontologia, por exemplo, talvez você possa entrar em, sei lá, alguma outra coisa da saúde, ou química, ou licenciatura em matemática, que não é tão difícil. E depois você faz uma transferência interna. Você só não pode reprovar em tudo. Mas se você não reprovar em tudo, você passa um ano estudando o primeiro ano do que tá tendo a galera da odonto e passa para odonto. Porque isso acontece. Tem várias maneiras de trabalhar com isso. Então, eu acho que é isso. A gente vai ter esses 4 formulários. Tentem fazer e printar pra gente, porque ajuda muito a entender quem são vocês. E aí, semana que vem, a gente pensa aulas em função de onde vocês estão. Então, quanto mais rápido vocês conseguirem fazer os testes, melhor vai ser pra gente conseguir pensar onde a gente tem que trabalhar com vocês. Tipo, o que é que vocês precisam da gente, onde que a gente pode ajudar mais. E lembrem mesmo que mesmo se não for em inglês, se for, tipo, em escuta, eu sei ouvir, eu juro. Se for em qualquer outra coisa, se for besteira, hoje eu quero que você me conte. Eu sou muito ruim de piada, gente. Eu só sei falar pra fazer piada ruim, porque, enfim, só sei fazer piada ruim. Mas mandar um GIF animador, um vídeo de gatinho, tipo, tamo aí. Sério mesmo. E o Rafa ficou com o microfone mudo pra sempre. Rafa, fala comigo. Tô aqui. Tô aprendendo bastante também. Não, faz isso. Assim como a Ray falou, da mesma forma que ela está aí para vocês, não só no âmbito da língua inglesa, mas eu também estou aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem. Também sou dessa turma aí do 24/7, né, online. Precisam de mim, manda uma mensagem aí para mim, fala, ó, tô precisando disso, daquilo. Nós vamos conversando, nós vamos caminhando juntos. Estou torcendo muito por vocês. Lembra da história da FUVEST, gente, sério mesmo, não desistam da FUVEST esse ano, falando sério. Exatamente. Principalmente se você for egresso de escola pública e PPI. Não abandonem a FUVEST, gente. A FUVEST esse ano vai ser a FUVEST mais tranquila para EP e PPI, porque vai ser, assim, mais tranquila enquanto FUVEST. Foi o pior ano da vida de vocês em estudo, se vocês ainda estão no terceiro colegial, mas vai ser o vestibular mais tranquilo para vocês, comparando com todos os anos anteriores. Não tem gente de outros estados. Gente, lembra disso. Não tem gente de outros estados. É escroto com as pessoas dos outros estados, mas a gente não tem. Quer dizer, tem 1.000 e poucas vagas, comparando com 40 mil vagas. Então, tipo, sabe assim? É muita vaga. Aproveitem. Abracem com os braços firmes. Sabe assim, bora lá. E se vocês precisarem de qualquer exercício extra, tamo aí. Só, por favor, não desanimem com qualquer que seja o resultado de vocês. É completamente aceitável que vocês tenham um resultado não dá para pular a prova e pular para terceira direto. Aí eu queria muito que desse. Eu acho que devia ser, na real, assim, eu sou contra o vestibular. Se a gente for entrar, né, aí eu vou falar mais uma meia hora ainda. Porque eu sou contra o vestibular, eu acho que você tinha que fazer o que você quiser quando você quiser. A Alemanha tem um caminho que você faz, tipo sei lá, um teste no final do ano, e aí você se aplica a uma faculdade. E aí, no ano seguinte, se você não passou na lista,
você reforça o seu interesse e você é bonificado por reforçar o seu interesse. A nota mantém a mesma, mas você é bonificado. Então, quanto mais tempo você continua reforçando o seu interesse, mais tempo você tem de ter chance de acesso a uma universidade gratuita, que são muitas. E o Brasil devia ser assim também. Sabe assim? Tipo, a Argentina é muito melhor que a gente nisso. Sei lá, sabe? Tanto lugar é melhor que a gente nisso. A gente não precisava de um vestibular elitista, a USP não precisava ser só quem tem dinheiro, as outras faculdades não eram para ser muito mais fracas, então, tipo, a gente está aqui para tentar reverter isso, e vocês já estão aqui e já conseguiram sair de uma escola pública que vocês não são incentivados a fazer vestibular, que eu sei, e vocês já estão aqui na intenção de fazer vestibular. Então, eu já acho que isso é um super caminho. Talvez seja 2 anos de cursinho que vocês precisem, talvez vocês consigam no primeiro, talvez seja por via de alguma estratégia, a gente conversa sobre todas elas, não em horário de aula, porque a gente não vai ter tantas aulas assim, mas a gente conversa e pensa o que fazer, e estamos aqui. É só isso, assim, sabe? Estamos aqui, vamos dar as mãos. Se vocês nunca tiveram um professor de inglês e tirarem A1 ou A1 zero, assim, 00, a gente vai trabalhar. Se você for a única pessoa com A1, a gente separa um horário só com você para fazer você subir esse A1 para o A2 e conseguir acompanhar a turma. Não desistam antes de tentar junto com a gente, tá? Se vocês forem prestar FUVEST, inglês é muita nota. Então, não desistam, tentam. Se eu não me engano, tá aberta ainda a isenção, né? Eles estenderam de novo e tá aberta ainda, não tá? Eu não tenho certeza agora. Eu não sinto. Porque eu lembro que eles fecharam a isenção, eles estenderam. Você sabe? A isenção da FUVEST está aberta ainda? Ou ela fechou agora. Não, mas saiu o resultado do primeiro e tem gente ainda na espera do resultado. Eu não tenho certeza absoluta. Alguém falou alguma coisa? Acredito que sim. Então, é porque eu acho que eles abriram de novo. E tem outra coisa, tá? Se vocês têm dificuldade, se vocês não moram em São Paulo, se vocês têm dificuldade de moradia, ou se vocês acham que vocês moram muito longe, ir para USP e voltar para o campus do Butantã, se o que você quer tá no campus do Butantã e você mora mais perto do campus da EASH, não se preocupa, porque assim, todo mundo aqui desse cursinho, e eu, inclusive, a gente conhece gente do CRUSP, e mesmo se você não passar no processo seletivo primeiro, que é a SS, que é a Superintendência de Apoio aos Estudantes faz, a gente consegue encaixar pessoas no CRUSP por um tempo, e até que o resultado saia. Então tem várias saídas que a gente pode trabalhar. Quem faz USP Leste consegue, e muitas vezes, R$ 400 de auxílio moradia e bandejão gratuito. Então tem muitas coisas que dá para fazer. Tipo, primeiro pensei em passar e depois a gente tá junto para todo o resto. Certo? Certinho. É isso aí, gente. Fiquem junto, fiquem com a gente e a gente vai estar com vocês. E obrigada por ter vindo hoje. E eu vou dar stop.